Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Produtor Rural que preza pela sua liberdade. Meu nome é André Pirajá. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, acesse andrepirajá.com.br, saiba mais, conheça o nosso trabalho. E hoje papo reto, né? Não vou me alongar demais. Recentemente eu fiz uma live no Instagram com a doutora Rebeca. Participei de um programa ontem na RDC TV do Rio Grande do Sul, falando sobre o mercado de carbono. A live foi sobre desmatamento zero. E hoje eu quero fazer um panorama para que as pessoas possam, de uma vez por todas, entender como é que funciona essa agenda, o que está por trás e por que não é uma oportunidade. Tá? Por que não é oportunidade, por exemplo, você querer chamar outra a atividade ou qualquer produto de origem animal ou vegetal para tentar desqualificá-lo ou qualquer coisa do gênero, com jargões, falando produtos premium de qualidade, produto verde. Por que tudo isso acontece? Vamos lá. Primeiro ponto, a gente precisa entender que o agro tem uma grande dificuldade em se comunicar, não só com os seus entre si, com seus produtores rurais e players da cadeia, mas também com a sociedade. Grande parte dos problemas parte da premissa das pessoas não terem familiaridade com os assuntos. Então nós precisamos entender, quando nós chamamos hoje, por exemplo, qualquer bem de produto de origem animal ou vegetal de commodity, a sociedade tende a entender que esse produto é como se fosse um título do mercado de valores mobiliários, como se fosse um papel vendido na bolsa. O que não é. Porque a própria denominação de commodity é um produto que tem preço lastreado em bolsa, mas ele se refere a um produto de origem animal ou vegetal. Soja, boi. Você está entendendo? Algodão. Então, a grande dificuldade das pessoas, às vezes, de comunicação, é que quando elas querem dividir produtos entre premium e produto comum, elas tendem a chamar o produto comum de commodity. Que para nós produtores rurais não faria diferença nenhuma, porque nós entendemos o que significa. Ou qual é a ideia de se chamar um produto, por exemplo, uma carne bovina de commodity, quando na verdade o que você está dizendo é o boi comum. É o boi do mercado, é a carne do dia a dia. E aí eu te pergunto, nós comemos mais a suposta carne commodity ou o boi premium de domingo? O que alimenta o Brasil é o boi comum. Então, quando a gente tenta, de certa forma, colocar um produto num patamar acima, e para colocar ele no patamar acima, a gente precisa identificar um outro produto com termos supostamente pejorativos de volume para a sociedade, não para os produtores rurais. Nós estamos cometendo uma falha de comunicação. Então, a grande verdade é que o meu vídeo hoje, já que estou falando é oportunidade ou não o que nós temos que levar, qual é a comunicação do agro, a primeira coisa que nós precisamos entender é, se o seu produto é premium, parabéns, seu produto chama premium. Ou chama carne sei lá o que, ou chama óleo não sei o que, premium, qualquer coisa, premium. Agora, se você vende o boi, o arroz e o feijão do dia a dia, o seu produto, ele é só o produto, é a carne do açougue, o boi comum, né? Então, esse é o primeiro ponto do nosso vídeo de hoje. O segundo ponto é sobre oportunidades. E por que não são oportunidades? Por exemplo, o mercado de carbono. É muito simples. Muito se discute hoje em Brasília, né, no Congresso Nacional, que o agro está fora do mercado de carbono, do mercado regulado. Para quem ainda não se recorda, o mercado de carbono ele é dividido entre voluntário e regulado. O voluntário é aquele que adere quem quer, compra crédito quem quer, e você tem regras de certificações, algumas empresas que certificam, onde a determinada atividade, por exemplo, no agronegócio, possam ser caracterizadas como ou geradoras de crédito de carbono, porque elas emitem menos carbono, né? Ou de certa forma absorvem ou convertem ou qualquer coisa do gênero que você queira utilizar a palavra, né? Menos do que a atividade comum, fazendo com que isso gere um crédito, né? Crédito. O mercado regulado, ele é um mercado onde o Estado, o governo, leis irá estabelecer limites setoriais para as atividades econômicas.
Cada setor vai ter um limite. Dentro desse limite, você não pode ultrapassar. Se você ultrapassar, você precisa comprar créditos para compensar suas emissões acima. Se você emite menos, você tem créditos para ser vendido para aquelas empresas que emitem acima. Ou seja, existe uma obrigatoriedade de se manter no limite. Tá? Isso que faz com que as empresas tenham que gastar, investir para poder se adequar. Então, quando nós falamos de mercado regulado de carbono, nós estamos falando de aumento de custo de produção em toda a cadeia. Porque esse custo é repassado para alguém. Lembrando que o produtor sempre paga duas vezes. Porque além de ele é produtor, consumir no início da cadeia, ele é consumidor, consome no final. Bom, agora por que o mercado de carbono, mesmo que o agro não integre esse mercado regulado, que é o que a gente disse da obrigatoriedade, ele será imposto ao agronegócio? É muito simples. E eu vou trazer isso um exemplo muito prático para vocês. Vocês se recordam da moratória da soja? Não comprar produtos de origem de área desmatada, por exemplo? Pois é, não está em nenhum lugar na lei, mas é uma regra de mercado. Vocês lembram do TAC, o termo de ajustamento de conduta de plantas frigoríficas para não comprar bovinos de áreas desmatadas? Pois é, não está em nenhum lugar na lei, mas é um compromisso que está ali, vigente, como regra de mercado. Partindo da premissa que esses dois compromissos só conseguem existir porque tem métricas e meios de se aferir, verificar a existência das condicionantes, o que acontecerá quando nós tivermos um mercado regulado de carbono, instituído por lei, com uma agência responsável pela chancela quantificação das emissões de gases do efeito estufa das atividades econômicas no país, não importa se ela é regulada ou não. Será que não poderá surgir ali na frente uma obrigatoriedade de diferença de preço? Boi carbono zero, boi China e boi commodity comum? Sim, nós teremos esse tipo de preço. E o que acontecerá com esse tipo de preço? Quais são as regras que serão impostas? A grande verdade é que nós transformaremos o boi comum no boi carbono zero. E esse boi comum, ele não terá muito acesso, muita vantagem no mercado. E aí, aonde nós vamos atingir os produtores rurais? Veja, o agro, ele não é regulado pelo mercado de carbono, mas a lei de mercado irá impor o mercado de carbono no agronegócio. Basta que você tenha meios como quantificar. Você não consegue controlar aquilo que não tem métrica. A partir do momento que você tem métrica, você consegue controlar. Na mesma esteira, nós temos o desmatamento zero. O desmatamento zero não está em nenhum lugar na legislação. Pelo contrário, nós podemos desmatar. Mas ele começa como algo virtuoso, como o cumprimento da agenda até 2030 e depois prorrogado. Se hoje já não consegue comercializar, não tem um amplo acesso de mercado, uma área que é desmatada hoje, vocês já imaginaram, a partir do momento que nós tivermos compromissos de desmatamento zero chancelados? A grande verdade é que não importa o que está disposto na legislação, tampouco os nossos parlamentares aprovarem ou não aprovarem alguma coisa. Até porque algumas coisas são impostas num país pelo judiciário e outras pela própria lei de mercado. Mas para que a lei de mercado possa impor, é necessário que exista métrica. E esse é o grande motivo de eu ser um grande combatente contra o mercado de carbono. Se você curtiu esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, acesse o nosso site andrepirajá.com.br, conheça o nosso trabalho e vamos juntos, leve a informação para frente, porque a única coisa que irá fazer, que de certa forma pode ajudar, é a conscientização das pessoas. Não espere muito de Brasília. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.